Hoje nós vamos começar a ver os pré-requisitos de funções, e nesses pré-requisitos eles são importantes, por quê? Porque é o fundamento do que a gente precisa saber para aprender funções. Se vocês tiverem esse conhecimento, vai facilitar bastante o aprendizado. Se tiverem dúvida, alguma coisa do tipo, tiramos essas dúvidas quando tivermos lá no grupo ou lá no Google Sala de Aula, tá certo? Sempre podem pesquisar, ou sempre podem perguntar quando quiser, gente. Lá no WhatsApp, apesar de estar cheio de mensagens esses dias, eu sempre respondo assim que eu posso, tá bom? Espero que vocês compreendam a minha posição, é porque realmente tem muita coisa para eu fazer, mas eu tenho feito à medida do possível para que eu seja o mais rápido. Ok. Então, depois, o que é que nós vamos ter? Como eu falei, pré-requisito de funções são essas coisas importantes para que vocês precisam aprender, para que vocês possam ter realmente um bom aprendizado sobre funções. O primeiro conhecimento que nós vamos ter aqui é sobre par ordenado. Par ordenado, vamos lá, novamente. O que é um par ordenado, professor? Par ordenado, nós vimos aqui, nada mais é do que... Ele é um tipo, ele é um elemento que tem a seguinte característica. Você vai ter sempre ele entre parênteses, tá certo? E dentro desses parênteses vamos ter dois números separados por vírgulas, ok? E nós temos aqui as coordenadas do nosso par ordenado, tá bom? Onde cada um deles tem uma ordem. Eu não posso colocar o 2 no lugar do 3 e dizer que essas duas coisas são iguais. Ó. 2 não é igual a 3, 2, por exemplo. Tá bom? Se eu disser isso aqui, eu estou dizendo que o 2 é igual a 3, eu estou dizendo que o 3 é igual a 2. E isso é mentira, isso não é verdade. É por isso que aqui embaixo, logo abaixo, né, nós só dizemos o seguinte: se um par ordenado, ou seja, se o par AB é igual ao par ordenado CD, necessariamente o número A tem que ser igual ao número C. Está aqui, ó. Se somente se, esse símbolozinho, se somente se, A é igual a C. Ok? Então, se eles dois são iguais, é uma condição. A outra condição é que o outro lado, B, seja... Vou até usar aqui uma coisinha diferente para diferenciar. Se B é igual a D, é a outra condição para que eles sejam iguais. Então, para que dois pares ordenados sejam iguais, eu vou ter que ter o primeiro par ordenado igual ao segundo par ordenado, tá bom? E cada um dos seus elementos que o compõem também são iguais na ordem em que aparecem. Tudo bem? Note que se eu tenho AB igual a BA, os dois, né, tanto o A quanto o B, tem que ser iguais. Por exemplo, ó, se eu pegar aqui, sei lá, 5 e 5, ele é igual a 5 e 5. Ou seja, eu tenho que o A, nesse caso, representado pelo 5, e o B, também representado pelo 5, ele tem que ser igual ao A, ao B daqui, que é igual ao A. Ou seja, só tem o par ordenado igual ao inverso, né, vamos dizer assim, se eu tiver, tanto na primeira posição quanto na segunda posição do par ordenado, os mesmos números. Não pode ser diferente. Tudo bem? Continuando. Vamos lá. Agora nós vamos ver o que é produto cartesiano, ok? O que é esse produto cartesiano, professor? Vamos lá, acompanhe aí, eu vou fazer pausadamente, tá certo? Pausadamente. Considerando dois conjuntos A, nós temos aqui o conjunto A, vou grifar aqui, e o conjunto B, não vazios. O que é um conjunto não vazio? Vamos lembrar lá das nossas aulas presenciais, o que é que nós definimos? Um conjunto não vazio é um conjunto que possui algum elemento. Então, tem algum elemento. Nem que seja pelo menos um, mas tem.
tem algum elemento. Chamamos de produto cartesiano de A, ou seja, do conjunto A, por B, ou seja, o conjunto B, o conjunto indicado por esse símbolo aqui. Toda vez que eu estiver falando de produto cartesiano, eu vou estar falando desse carinha aqui, ó, A por B. A leitura, nós vamos ver aqui embaixo, mas eu já posso adiantar. A leitura disso aqui, ó, dessa simbologia, é assim, A, produto cartesiano de A por B, tá certo? Produto cartesiano do conjunto A por B, ou produto cartesiano A por B, ok? Formado por todos os pares ordenados. Olha, eu estou falando de pares ordenados. Se eu estou falando de pares ordenados, eu estou falando de quê? Estou falando daquele elemento que nós acabamos de definir no slide anterior. É algo formado por dois números entre parênteses separado por vírgula. Ok? Nos quais o primeiro elemento pertence ao conjunto A. Então, o primeiro elemento necessariamente vai pertencer ao primeiro conjunto, na ordem que aparece aqui. E o segundo pertence ao conjunto B. Ou seja, o segundo elemento vai pertencer ao conjunto que aparece na segunda posição. É por isso que você tem que ter cuidado disso aqui, ó. A cartesiano B não é a mesma coisa que B cartesiano A. Não necessariamente, tá? Eles só vão ser iguais se o conjunto A for igual ao conjunto B. Aí sim, se o conjunto A for igual ao conjunto B, então você vai ter que o produto cartesiano, ele é, vamos dizer, comutativo. Tanto faz de um lado quanto do outro, ok? Somente se A e B forem iguais. Numericamente, simbolicamente, nós temos aqui a representação do produto cartesiano. A cartesiano B é igual a quem? Aqui é igual a x, y, ou seja, o par ordenado x, y, tal que x pertence a A e x pertence a B. Gente, é muito simples o produto cartesiano. Eu vou pegar um elemento do conjunto A, ou seja, esse cara que está aqui, ó, ele pertence ao conjunto A, e o y, ele pertence ao conjunto B. O produto cartesiano é eu fazer um par ordenado com os elementos do conjunto A e do conjunto B. Tá bom? Então vamos ver aqui. Só a notação, já expliquei para vocês. Essa notação aqui, A cartesiano B, A produto cartesiano de A por B, ou A cartesiano B, também a gente pode falar. A leitura A cartesiano B, faltou aqui no slide. A cartesiano B. E o elemento é o par ordenado. Então, o elemento desse conjunto vão ser pares ordenados. Então, toda vida que eu estiver falando do produto cartesiano, eu vou estar falando de um conjunto que tem mais ou menos essa característica aqui. Aliás, que tem essa cara aqui, né? Ó, vai ser A cartesiano B, ou produto de A cartesiano por B. E nós vamos ter elementos dessa forma. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo genérico. Pode ser qualquer número de acordo com o conjunto A e B, tá certo? Vamos supor que eu tenha aqui, sei lá, com o par ordenado formado por 1, 2, formado aqui por 2, 3, e um outro aqui formado pelo 5, 4. Vamos dizer que esses sejam os meus pares ordenados. Então, o que eu tenho que observar é o seguinte: se eu estou falando do conjunto do produto cartesiano, eu tenho que observar que os elementos que compõem o meu conjunto são pares ordenados. Esse aqui é um elemento, esse é outro elemento, esse é outro elemento. Por que é que eu estou falando isso? Porque quando nós começamos a estudar conjuntos, nós estávamos estudando cada um dos elementos como se fosse, por exemplo, um número. Vocês lembram? Por exemplo, se eu representasse aqui um conjunto, sei lá, o conjunto dos números naturais. Pronto, vou pegar aqui o conjunto dos números naturais. O que é o conjunto dos números naturais? É o 0, 1, 2, 3, e aí sucessivamente. Cada um dos elementos aqui são um número, tá certo? O 0 é um número, o 1 também é um número, tal e tal e tal. Quando eu estou falando de produto cartesiano, os elementos desse conjunto já não são apenas um número. Nós temos aqui um par ordenado. Então, esse é um elemento, tá certo? Não é um elemento 1, nem um elemento 2. É o par ordenado que é o elemento do meu conjunto. Par ordenado 1, 2 é o elemento do meu conjunto, que é o produto cartesiano
que eu dei nesse exemplo aqui. Ok? Continuando. Eu vou fazer um exemplo aqui para a gente fixar melhor, e aí a gente passa depois para o próximo tópico. Eu vou pegar aqui, prestem atenção nesse exemplo, por favor, porque é um exemplo importantíssimo para que vocês consigam resolver as questões que eu vou passar para vocês. Ok? Lembrando, qualquer dúvida, qualquer engarrafamento aí no seu aprendizado, passa para mim lá no grupo do WhatsApp. É melhor perguntar no grupo, gente. Por quê? Porque pode ser a dúvida de mais alguém. Não tenham vergonha de perguntar. Usem o grupo para isso. E parem de usar para outras coisas. Ficar discutindo besteira e tal. Discutam realmente só o necessário. Vocês não estão de férias. Vocês estão realmente estudando. E se vocês não derem o real valor a esse momento que nós estamos tendo aqui, aos momentos que os professores estão passando para vocês, as atividades, vocês vão se prejudicar. É onde vocês, nesse momento, são protagonistas do aprendizado de vocês. Nós estamos fazendo o máximo para que a gente possa ter aí uma boa, vamos dizer assim, abstração do conteúdo. Mas são vocês aí em casa que vão realmente determinar se esse aprendizado é válido ou não. Ok? Vamos lá. Dados conjuntos M igual a 1, 3, 5 e N, 2 e 4, determinar o produto cartesiano M por N e N por M nas formas tabular, ou seja, eu quero uma forma tabular, vou explicar, não se preocupem para vocês o que é, e na forma gráfica, também vou explicar cada uma dessas coisas, tá certo? O primeiro momento que a gente vai fazer é achar o produto cartesiano M por N e depois o produto cartesiano N por N, ok? Então vamos lá. Fazendo aqui o produto cartesiano N por N, o que é que nós vamos ter? M por N é igual. Como é que eu faço o produto cartesiano? Vamos só lembrar aqui, vou botar bem aqui no cantinho uma pesca, que é justamente a definição. Bem aqui, ó, vamos lá, vamos lembrar. A cartesiano B é igual, abre chaves, o par ordenado x, y, tal que x pertence ao A e y pertence ao B. Nessa ordem, tá? Não pode inverter. Então, esse aqui é o meu produto cartesiano. Essa é a definição. Muito bem, então vamos deixar aí a nossa pesca. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Se eu quero fazer o produto cartesiano M por N e ele é formado por pares ordenados, nós temos que observar o seguinte, ó. Nós temos que o primeiro par ordenado vai ser eu pegar o primeiro elemento do conjunto M, que no caso é 1, tá ali, ó, olhem para cá, é só ver. 1, certo? E o segundo, que é o Y, né? Nós vamos ter que ele pertence ao conjunto N, ou seja, 1, 2, tá bom? O próximo par ordenado, quem é? É eu pegar o segundo elemento do conjunto M, que no caso é o 3, aí abre parênteses, vírgula, separa por vírgula, e, aliás, vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer todo mundo logo com 1, todo mundo que tem abscissa 1, nós vamos colocar aqui como ele primeiro, tá certo? Todo mundo que tem abscissa 1, vamos logo fazer. Então, de novo aqui, deixa eu voltar. Deixa eu apagar aqui. Começando aqui, ó. Esse aqui, o 1, ele vem de novo. Só que agora o 1 não vai com 2, o 1 vai com o 4, porque ele já foi com 2 aqui, certo? 1, 4, beleza? Vírgula. O 1, tem mais alguém para ir lá do N? Não, não tem mais ninguém para ir. Então, agora eu vou para o próximo elemento do conjunto M, que é o meu 3. Agora eu vou pegar o 3, vírgula. Quem é o primeiro elemento do N aqui? 2. Então, vamos colocar aqui 3, 2. Vírgula. O 3 vai mais com quem agora? O 3 vai com o 4. Então, 3 e
4. Beleza? Pronto, agora o 3 já foi com todo mundo do N. Agora nós vamos pegar o 5. Pegando o 5, nós vamos ter o seguinte, ó. 5, lembrando, gente, que é importante essa ordem, ó. Se o M vem primeiro aqui, deixa eu destacar isso aqui, ó. Se o M vem primeiro aqui, então ele vai vir primeiro em todos. Olha para cá, ó. Primeiro, ó. Primeiro. Tá certo? Se você inverter isso aqui, você já está errando o seu produto cartesiano. O N vem em segundo, então aqui o número vem em segundo, esse aqui vem em segundo, esse aqui vem em segundo, esse aqui vem em segundo, e o outro também vem sempre em segundo, porque pertence ao N. Então, 5 e 4, vírgula 5, aliás, 5 e 2, né? A ordem não importa não, mas vamos fazer na ordem direitinho. 5 e 2, e o outro 5 e 4. 5 e 4. Fecha chaves, certo? Sabendo disso, nós acabamos de fazer, gente, o produto cartesiano M por N. Por quê? Porque eu peguei para todo elemento aqui desses do meu conjunto M por N, eu tenho que o primeiro elemento pertence ao conjunto M e o segundo pertence ao conjunto N. E essa é a definição. Ó. A cartesiano B, X pertence ao A, ou seja, pertence ao primeiro conjunto, e Y pertence a B, ou seja, ao segundo conjunto. Sempre dessa ordem aqui. Ok? Agora, a questão também pede para que... só uma coisa interessante. Essa forma que a gente fez aqui é o que nós chamamos de forma tabular, tá certo? Isso aqui é a forma tabular. Forma tabular. Beleza. Agora nós vamos ter que calcular o inverso. O N por N. Então vamos fazer isso. N por N. Ok? Igual ao seguinte. Observe que agora o meu N vem primeiro. O N está primeiro e depois o M. Se o N está vindo primeiro, então eu tenho que obedecer essa ordem na hora que eu estiver escrevendo os meus pares ordenados. Seguinte, ó, o primeiro, eu vou colocar aqui, vou pegar aqui, começar pelo N, vou começar pelo 2. Então, 2 e... pegar aqui o primeiro elemento do conjunto M e 1. Certo? Agora eu vou pegar o mesmo 2, eu vou repetir aqui, e o segundo elemento do conjunto M, que é 3. Agora eu vou pegar o último elemento do conjunto M, que é o 5, e vou colocar aqui 2 e 5. Ok? Tá vendo? Ó? Primeiro os elementos do conjunto N, depois os elementos do conjunto M. Continuando. Eu já usei o 2 para todo mundo, agora eu vou começar a usar o 4. O 4 eu vou começar a usar com o 1, 4 e 1, vírgula, 4 e o 3, 4 e 3, vírgula, por último aqui, 4 e 5. 4 e 5. Fecho colchete, fecho chaves e encerrei aqui o meu produto cartesiano M por N, tá certo? É assim que você faz produto cartesiano. Agora, uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção, não sei se vocês notaram, é que o conjunto M por N e o conjunto N por N, eles são contrários, né? O que é abscissa em um é ordenada no outro, e o que é ordenada no primeiro é abscissa no segundo. Ou seja, eu troco as posições. Então, se eu quisesse, por exemplo, ter ganhado tempo e feito o produto cartesiano M por N, e depois fizesse o produto cartesiano N por M, bastava eu inverter o 1 com o 2, e o 2 vinha no lugar do 1, e o 1 ia para o lugar do 2, e me invertia. E ele está bem aqui, ó. É o primeiro, inclusive.
está bem aqui. Deixa eu mudar aqui de cor. Está aqui ele, ó. 2 e 1. O 2 e 3, olha, está aqui o 3 e 2, é o inverso. Ó. Tá vendo? Basta inverter. Basta inverter. Nós temos ainda o 2 e 5 aqui. Nós temos aqui o 5 e 2. Por quê? Porque são inversos, tá certo? Então o produto cartesiano tem essa característica. Vamos observar o seguinte, ainda. Ele quer que você represente esses elementos, ou seja, cada um dos elementos do teu produto cartesiano, pela forma gráfica. Como é que nós vamos fazer isso, professor? Gente, alguém falou lá nos comentários, perguntando, então quer dizer que o A é o X e o B é o Y? É isso mesmo, é o que está aqui, ó, X e Y. X e Y. E não é à toa que é X e Y, é porque nós vamos utilizar o gráfico cartesiano para poder resolver essa questão. Então, o item A foi resolvido. Então, o item A era a forma tabular. Então, essas duas formas aqui são as formas tabulares de se escrever o teu produto cartesiano. Tá bom? Agora, o que é que você pode fazer? Você pode fazer a representação gráfica desses pares ordenados. Vamos ver como é que a gente faz. Vamos lá. A gente vai fazer assim. Vou pegar aqui e fazer... Pronto, vamos lá. Lembrem que no plano cartesiano, nós temos que a retinha que está na horizontal, ele representa as abscissas, ou o eixo X, e o eixo que está na vertical representa o Y, ou as ordenadas, tá certo? E nós vamos fazer agora, é pegar cada um desses pares ordenados e plotar, ou seja, colocar no nosso gráfico, tá bom? Eu vou fazer primeiro aqui o produto cartesiano M por N desse lado, tá certo? Como eu não sou besta, eu vou aproveitar aqui, copiar e colar do lado para quando eu for fazer o outro, tá bom? Vou deixar aqui do ladinho já para utilizar daqui a pouquinho. E desse lado ali nós vamos ter o produto, aqui nós vamos ter o produto M. Nós vamos ter aqui N por M. Ok? Voltando aqui. Nesse caso aqui, nós temos o seguinte. M por N, nós vamos olhar esse aqui, gente. Ó. Se é o N por M, nós vamos olhar esse produto cartesiano aqui. Ó. Tá certo? Esse produto cartesiano aqui. Então, vamos olhar para ele. O primeiro elemento que nós temos aqui é o elemento 1, 2. Uma coisa interessante. Se você observar, o M, todos eles são X, né? Ó, aqui é X, ó. Aqui é o Xzinho, aqui é também um Xzinho, aqui é outro Xzinho, aqui é outro Xzinho, aqui é outro Xzinho. Bom, consequentemente, aqui é um Y, aqui é um Y, aqui é um Y, aqui é um Y e aqui é um Y. O que você observa? Que todos os elementos do conjunto que aparecem primeiro, que nesse caso é o M, são as abscissas do teu produto cartesiano. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos pegar cada um dos elementos do conjunto M e vamos colocar aqui no X. Então, aqui vai ter 1, depois nós vamos ter, não tem 2, mas tem o 3, também aqui mais ou menos é o 3, não tem o 4, mas tem o 5, então mais ou menos aqui é o 5, tá certo? Agora observa que o que está na segunda posição, todos os elementos que estão na segunda posição são as ordenadas, dos teus pares ordenados, e são justamente quem? 2 e 4, 2 e 4, 2 e 4, 2 e 4. Tá vendo? Todos eles são 2 e 4 que pertencem ao conjunto N. Então, o conjunto N, ele está onde? Aqui, ó, que é o conjunto formado pelos elementos 2 e 4. Então, mais ou menos aqui é o 1, mais ou menos aqui é o 2, 3, não tem, 4.
né? Outra, se você quisesse escrever, por exemplo, você poderia fazer justamente o quê? O produto cartesiano M por N poderia ficar assim, ó. No lugar do Y você colocaria M, no lugar do X você colocaria, aliás, perdão, aqui é o contrário. Aqui N e aqui M. E se fosse aqui, ficaria N, ou seja, o contrário, né? M e aqui N. A gente vai fazer daqui a pouco, não vamos mexer agora. Pronto. Agora vamos fazer o seguinte, como é que a gente liga esses pontos, né? Muito fácil, gente, ó. Basta você fazer assim, ó. Para você formar o par ordenado, representar o par ordenado 1, 2, basta você subir na vertical, a partir do 1, a partir do 1, vamos até o 2 aqui, ó, tá certo? Então, você tem aqui o par ordenado 1, 2, ok? Mas, geralmente a gente deixa traçadinho assim, que fica mais bonitinho. Só mesmo por questão de estética, não tem uma coisa, uma definição assim, especificamente para isso não. Mas a gente coloca aqui o ponto, bem aqui é o par ordenado 1, 2, tá certo? 1 porque tem abscissa 1 e 2 porque tem a ordenada 2. Agora o 4, 1 e 4, nós vamos ter que subir do 1 até o 4. Então vamos só continuar aqui, ó, do 1 e vamos até o 4. Bom, bem aqui é o outro par ordenado. Então uma cortadinha aqui, deixar só para... Show de bola. Muito bem. Par ordenado 1, 4, satisfeito. Agora par ordenado 3, 2, mesma coisa. Nós vamos pegar aqui, eu vou até representar com outra cor, só para diferenciar. Então, do 3, nós vamos subir até o 2, mais ou menos. Mais ou menos não, tem que ser exatamente até o 2. E vamos emendar aqui, ó. Show. Vamos só fazer aqui os... Muito bem. Agora nós vamos fazer o 3, 4. Eu acho que vocês já entenderam como é que faz aqui o esquema, né? Vai até o 4. 3 e 4, beleza? Aí agora nós vamos fazer o par ordenado 5 e 2. Então nós vamos subir do 5 até o 2. E vamos ligar do 2, né, até o 5. Aqui o outro par ordenado, 5 e 2. E agora nós vamos fazer do 5 e o 4. Ó. Gente, eu estou tirando todos esses dados daqui. Ó. Eu peguei um 2, um 4, 3, 2, 3, 4, 5, 2 e agora por último 5, 4. 5, eu vou subir, né, eu vou continuar aqui até o 4. Então, é justamente isso aqui, ok? Vamos só tracejar aqui para ficar legalzinho. Muito bem. Pronto. Então, isso é representado de forma gráfica o produto cartesiano N por N. Como é que vai ser o produto cartesiano N por N? Vai ser o contrário, né, gente? Agora, quem era N que estava nas abscissas, nas ordenadas, vai ficar agora na abscissa, e quem era o M, que era ordenada, que era abscissa, agora vai para as ordenadas, tá certo? Então vai ficar assim, ó. Aqui nós temos 2 e 4, então mais ou menos 1, 2. Um, 2, 2, e mais ou menos 3, 4, pronto. E agora, quem era, como eu falei, né, o M agora veio para cá. Então eu vou ter aqui 1, 2, 3,
4, pronto, até o 4. Pronto, até o 5, na verdade, né? Até o 5. 1, 2, 3 e... Perdão, 1, 3 e 5. 1, 3 e 5. Tá vendo aqui, ó? Esses aqui que estavam embaixo foram para cima, tá aqui eles. E quem estava em cima veio aqui para horizontal, ou seja, para cá, ok? Vamos lá. Agora vamos olhar para o produto cartesiano N por M. Quem é o produto cartesiano N por M? Basta eu pegar 2 e 1, 2 e 1, aí eu vou subir do 2 e vou até o 1. Vou pegar aqui uma coisa diferente. 2, 2, e vamos ligar aqui com o 1. Aqui, ó. Esse é o produto. 2 e 1. Agora eu vou pegar o 2 e 3. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui o 2 e 3. 2 e 3. Eu vou subir até o 3. E por último, nós vamos agora ver aqui, ó, 2 e 5. 2 e 5. Vou fazer pontilhado não para ganhar uns tempos aqui, ok? Agora vamos lá, continuando. 4 e 1. 4 e 1. Vou do 4, 1. Agora eu vou para o 4 e 3. 4, 3. E por último, 4, 5. Pronto, está aqui o teu produto cartesiano representado de forma gráfica no teu plano cartesiano, o produto N por N, tá certo? Então, gente, isso aqui vocês precisam entender direitinho. Professor, não entendi nada. O bom da live, né, que vai ficar gravada aí para vocês poderem recapitular ou voltar e poder tirar essas dúvidas. Professor, não entendi ainda. Aí nós vamos lá nos grupos tirar as dúvidas para que vocês possam, ter a melhor abstração possível, ok? Então, terminada essa parte, vamos para o próximo slide da nossa aula, ok? A questão 3 fala assim, ó, determinar o produto cartesiano do conjunto. Eita, professor, e agora? Como é que nós vamos fazer esse negócio aí? Presta atenção. Aqui nós temos dois intervalos. Nós temos um intervalo que vai do 1 até o 3, aqui, e nós temos um intervalo que vai do 2 até o 5. São intervalos fechados, tanto à esquerda quanto à direita, tá certo? Então, são intervalos fechados. Como é que nós vamos representar isso graficamente? Como eu não sou besta, eu já tenho aqui copiado, ó, só Ctrl+C, Ctrl+V, coloca aqui mais para cá. Eu fiz aqui o x e y. E o que é que nós vamos fazer? Gente, veja só. Fez o teu gráfico cartesiano. Depois que você fez, olha como é simples de você fazer o produto cartesiano desses dois carinhas aí. Vejam só. O 1, esse primeiro conjunto que está aqui, esse primeiro conjunto que está aqui, ele faz parte, se ele aparece primeiro, imagina que aqui seja A, ó. A cartesiano, B. Vocês lembram que A, o que aparece primeiro, são os elementos que estão no X, tá ok? E os que estão em B são os elementos que são Y, tá bom? Aí o que é que você vai fazer? Se é um intervalo, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó. Um intervalo fechado do 1 até o 3, que está no X, você vem aqui no seu plano cartesiano, vai do 1, então vou marcar aqui 1, e vai até o 3. Aqui é o 2 e aqui é o 3, pronto.
Se é fechado e é um intervalo, lembrando que sempre intervalo a gente tem que fazer aqui o contorno, né? Porque está indicando que são vários números reais. Né? Não se trata apenas de um número, são vários números. Okay? Então ele vai daqui do 1 até o 3. E é bolinha fechada porque aqui nós temos um intervalo fechado. Então ele vai daqui até o 3. Muito bem. Agora nós vamos ver aqui o B, que representa o Y aqui, que é o 2 até o 5. Nós vamos aqui pegar o nosso exemplo e vamos do 2, mais ou menos aqui é 1, 2, 3, 4. Aqui vai passar um pouquinho. 4, 5, mais ou menos aqui. Deixa eu só emendar aí. Pronto. 5 vai ser mais ou menos aqui. Aliás, vai ser exatamente aqui, né? 5. Pronto. E o 2 vem aqui. E é intervalo fechado também, se você observar. Se é intervalo fechado, você está indo lá do 2, bolinha fechada, até o 5. Ok? Então você vai também marcar aqui, ó, do 2 até o 5. Tá bom? Então do 2 ao 5 é o intervalo do nosso Y. E do 1 ao 3 é o intervalo que está no eixo X, ou no eixo das abscissas. Agora, gente, eu quero o produto cartesiano. Professor, como é que eu vou fazer o produto cartesiano? Simples, gente, ó. Você vai fazer assim, ó. Você vai traçar retas perpendiculares ao eixo X, para começar. Deixa eu começar aqui. Você vai traçar aqui, ó, começando do 1, você vai traçar retas perpendiculares. Levanta aqui, ó, pá. Depois você vai traçar também retas perpendiculares até o outro extremo, que no caso é o 3. Depois, você vai fazer isso com o outro intervalo, ok? Fazendo isso com outro intervalo, a mesma coisa, só que agora é perpendicular em relação ao eixo Y, tá certo? Aí vai ficar assim, ó, daqui, e o outro vai ser também aqui no 2. Show de bola! Sim, mas quem é a região, ou quem são os pontos em que pertencem ao produto cartesiano dessa relação? Gente, como o intervalo aqui todo, eles são fechados, então todos esses encontros aqui, esses pontos em questão, nesse caso, esse ponto é fechado nesse ponto, é fechado nesse ponto. Então, todo mundo que está nessa região ou dentro pertence ao produto cartesiano 1, 3 por 2 e 5, porque são intervalos. E se são intervalos, eu tenho que ter todos esses elementos que estão compreendidos dentro desse espaçozinho aí. Eu vou até pintar e colocar uma cor para diferenciar, para que vocês possam entender. Pronto, todo mundo que está aí nessa região do meio e nas extremidades aqui, eles pertencem ao produto cartesiano 1, 3 por 2 e 5. Tá certo? Muito bem. Novamente, mesma coisa. Recapitula, volta, pausa o vídeo quando estiver assistindo depois, que vai estar disponível para vocês. Enfim, dá uma pausa, pensa, raciocina, não entendeu? Volta de novo e aí nós vamos conseguir ter uma melhor absorção. Beleza? Vamos lá. Então, esse é o produto cartesiano desse conjunto aqui. Geralmente, nós vamos ter essa representação. Na verdade, a representação de intervalo só vai ter como ser representada por meio desse gráfico cartesiano, tá certo? Vamos lá dando continuidade à nossa aula, estamos perto de terminar. Nós temos aí o que nós vamos começar a estudar agora, chamado de relação binária. Né? Relação binária, nós precisamos entender que quando essa palavra binário, né? Então o pessoal da informática com certeza já deve ter familiaridade com essa palavra, faz referência a 2. Né? No caso 0 e 1, por exemplo, a linguagem binária é uma forma que os computadores entendem, né, o que enfim, eu não vou entrar aqui no campo da explicação porque eu não sou muito bom dessa parte de informática. Mas o que tem que ficar entendido é o seguinte: toda vez que você ouvir relação binária, é relação entre duas coisas, tá certo?
No nosso caso aqui, como nós estamos trabalhando com conjuntos, nada mais é do que uma relação entre dois conjuntos. Ela segue uma ordem, né? Ela segue uma condição que nós vamos aprender agora. Vamos lá observar aqui. Considerando dois conjuntos A e B, não vazios, então A e B também não podem ser vazios. Se eles não são vazios, quer dizer que possui algum elemento. Então né? Algum elemento. Beleza? Se ele tem algum elemento, não vazio, claro, obviamente. Chamamos de relação binária de A em B qualquer subconjunto do produto cartesiano. Vixe, professor, subconjunto. Meu Deus, de novo esse negócio Por isso que eu falei que vocês deveriam prestar atenção em cada um dos detalhes sobre a definição de conjuntos. Porque toda a linguagem que nós aprendemos nas aulas presenciais, ela está sendo usada rigorosamente aqui e de forma muito constante. Se você não tem facilidade, dê uma revisada nesse conteúdo. Tem muito conteúdo no YouTube explicando linguagem de conjuntos, tá certo? Então, mas vamos lá, eu vou explicar novamente o que é um conjunto estar contido em outro. Lembra que eu comentei quando um conjunto está dentro do outro, né? Você tem aqui um conjunto A e um conjunto B, por exemplo. Se o B está dentro do A, nós dizemos que B é um subconjunto do conjunto A. Ou seja, o subconjunto é uma parte do conjunto em questão. Então, se eu estou falando de subconjunto de produto cartesiano, eu estou falando de um conjunto que é formado somente por pares ordenados. Porque se é subconjunto de um produto cartesiano, e o produto cartesiano é formado por pares ordenados, então os subconjuntos desse conjunto também são pares ordenados. Tá certo? Por convenção, chamamos de X os elementos do conjunto A, né? X a gente já vem trabalhando, já aprendeu, né? E Y os elementos do conjunto B, ok? O Y é o conjunto os elementos do conjunto B, beleza? Vamos lá. Então, a relação binária vai ser nada mais do que a gente pegar o seguinte, gente, ó. Se eu pegar aqui o conjunto A formado pelos elementos 1 e 2, e se eu tiver um conjunto B formado pelos elementos 3 e 4, eu tenho que o produto cartesiano A por B vai ser quem? Lembrando que, se é um conjunto formado por pares ordenados, eu tenho que formar aqui, sempre colocando entre parênteses, separado por vírgula. Se o A aparece primeiro, então quer dizer que as abscissas do meu produto cartesiano serão pertencentes ao conjunto A. Então, vai ser 1, porque está aqui o 1, e o outro vai ser formado por um elemento do conjunto B. E 3, por exemplo. Quem é o outro? Eu vou pegar de novo 1 com outro elemento do conjunto B. 4. Fecho. Agora, acabou com 1. Não tem mais ninguém para eu fazer o produto com 1. Agora eu vou fazer com 2. Tá bom? Fazendo com 2, o que é que nós vamos ter? 2 e 3. Depois nós vamos ter 2 e 4. Pronto. Esse aqui é o meu produto cartesiano A por B. Tá certo? Produto cartesiano A por B. Ora, se ele é meu produto cartesiano, eu tenho todos os elementos possíveis, né, formados pelos elementos do conjunto A e formados pelos elementos do conjunto B. Tem os pares ordenados, aliás. Todos os pares ordenados possíveis. Se eu pego um subconjunto desse produto cartesiano, ou seja, se eu formo um conjunto, sei lá, vou chamar aqui de conjunto R, subconjunto do produto cartesiano A por B, eu vou ter o seguinte. Se eu pegar um subconjunto, eu estou pegando pares ordenados do produto cartesiano de A por B. Mas quem é o produto cartesiano A por B? São todos esses elementos. Uma relação é eu pegar alguns
elementos do conjunto do produto cartesiano e eu formo o que nós chamamos de relação binária. Aqui, pronto. A relação binária é um subconjunto do produto cartesiano. 1 e 3 pertence ao conjunto A cartesiano B? Pertence, está aqui, ó, 1, 3. O conjunto 2 e 4 pertence ao produto cartesiano A por B? Pertence. Está aqui ele, ó. Se pertence, então quer dizer que R é uma relação de A em B, tá certo? Por quê? Porque ele possui elementos e ele é subconjunto do produto cartesiano A por B. Tá aqui, A cartesiano B. Se eu pegar, por exemplo, a relação, uma outra relação, por exemplo, R, chamar aqui a relação S, por exemplo, a relação S, formado pelos elementos 1, 4 e 3, 2. Eu pergunto a vocês, S é uma relação de A em B? Vamos ver. Para ser relação, ele tem que ser subconjunto do produto cartesiano A por B. Então vamos ver. 1 e 4 tem no produto cartesiano? 1 e 4 tem. Está aqui ele. Está aqui o 1 e 4. Beleza? Sou satisfeito. O 3, 2 tem aqui no produto cartesiano A por B? 3, 2. Não, tem o 2, 3. Mas são diferentes. Porque é um par ordenado. Tá bom? Par ordenado, a ordem influencia. Então você tem aqui que não temos, isso aqui não pertence ao produto cartesiano A por B. Logo, S não é uma relação de A em B. Por quê? Porque eu tenho elementos de S que não pertencem ao produto cartesiano A por B. Tá bom? Então, de maneira resumida, se eu tenho uma relação que tem elementos do conjunto produto cartesiano, é uma relação. Se eu tenho um conjunto formado por elementos que não estão no produto cartesiano, esse conjunto não é relação binária de A em B. Ok? Dados os conjuntos A igual a 1, 2 e 3 e B formado pelos elementos 4, 6 e 8, determine os elementos da relação XY, da relação R igual a XY pertencente ao produto cartesiano A por B, tal que y é igual a 2x. Ok? Então, nós temos xy pertence a quem? Ao produto cartesiano. Então, se eu estou dizendo que a minha relação ela pertence ao produto cartesiano, os elementos dela pertencem ao produto cartesiano, a primeira coisa que eu tenho que fazer é produto cartesiano. Então, vamos lá fazer produto cartesiano de A por B. Seguinte, A cartesiano B, né, ó, nessa ordem, na ordem que está aqui, ó. Se fosse B cartesiano A, aqui teria que ter B cartesiano A, porque é o contrário, seria o contrário. A cartesiano B é igual a quem? Abre parênteses. Primeiro elemento aqui do meu conjunto A vai ser a minha abscissa, e o primeiro elemento aqui do meu conjunto B vai ser a minha ordenada. Vamos lá, segundo. Primeiro elemento do conjunto A ainda dá para fazer com o segundo elemento do conjunto B. E, por último, 1 dá para fazer com o 8. Tá vendo? Ó? Sempre é assim. Não tem erro, não tem dificuldade. Agora eu já fiz com 1, já fiz todo mundo com 1. Agora eu vou fazer com o 2. O 2 e o 8. Agora, o 2 e o 6. E por último, o 2 e o 8. Aliás, eu já fiz 2 e 8, né? Então 2 e 4, já que eu já fiz 2 e 8, 2 e 4. Eu não peguei o 4 primeiro, mas aqui não tem problema não, tanto faz o 4, o 8. A ordem aqui não importa. O que importa é que eles têm que estar aqui no teu produto cartesiano. Pronto. Então vocês têm aí, ó, todos esses... Ah, ainda falta o 3, né? Vamos lá. Depois, 3 e 4. Depois, 3
e 6. E por último, 3 e 8. Fecha parênteses, fecha colchete. Ok? Então, esse aqui é o produto cartesiano A por B. Agora, observe o seguinte. Ele quer que você encontre R, tal que esse R é o seguinte, ó. X pertence ao produto cartesiano, tal que y é igual a 2x. O que quer dizer isso? Deixa eu botar aqui do lado. Y igual a 2x. Ele está dizendo o seguinte, que a abscissa tem que ser o dobro da... Aliás, perdão, que ele está dizendo o seguinte, ó, que a ordenada tem que ser o dobro da abscissa. Se o x for 3, o y é 6. Se o x for 1, o y vai ser 2, porque é o dobro. Tá vendo? Ó, sempre vou dobrar. Então, nós temos que ver aqui no nosso produto cartesiano essa característica. Vamos só botar aqui quem é x e quem é y. Lembra? X, 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 x. Todo mundo aqui, ó, que está na primeira posição é um xzinho. X, x e acabou aí. Ok? O que está na segunda posição são os meus y. Y, 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 y e y, ok? Agora vamos observar o seguinte, aqueles pares que têm o y o dobro do x. Vamos lá. Então, eu vou formar minha relação R já. R é igual ao conjunto formado com essa característica aqui. Quem é a característica? O primeiro conjunto formado pelos seguintes elementos. Ó. Vamos lá. 1 e 4. O x é 1 e o y é 4. O y é o dobro do x aqui, nesse caso? Não, né? Então, ele não está na relação, porque tem que atender essa relação aqui. 6 e 1. 1 e 6, aliás. O 6 e o 1, eles são... Um é o dobro do outro? Não. O y não é o dobro de x aqui nesse caso. Então, também não está na relação. Próximo. O 1 e 8 também não, porque o y aqui é 8 e o x é 1, então ele é 8 vezes maior. Né? Então, também não está. Agora vamos ver o 2 e o 4. Y vale 4 e o x é 2. Opa, eu tenho o seguinte, ó. Quando o x é 2, o y é 4, o dobro. Então, o elemento 2 e 4 está na relação. Entendeu? Se ele está na relação, ele vai aqui para o nosso R. Vamos lá, continuar. Esse aqui já foi. Beleza. 2 e 6. Eu tenho o 2 e tenho o 6. O y em relação ao x aqui, ele não é 2 vezes maior que o x. Ele é 3 vezes. Então, também não entra na nossa relação. 2 e 8 aqui. 2 e 8, ele também não entra na relação, porque o y aqui é maior que o x 4 vezes, né? O 4 vezes 2, 8. Então, também não entra. Agora, 4 e 3. Entra? Não, né? Porque o y é maior que ele, mas não é 2 vezes maior que o x. Agora aqui, ó. Opa, aqui faltou parênteses. Agora vamos ver aqui o 3 e o 6. Opa, o 3, o 6 aqui, que é o y, é o dobro do 3, ou seja, 2x. Então, também está satisfeita a minha propriedade. Então, 3 e 6. 3 e 6. Show de bola. Show? Pronto. Essa é a relação que satisfaz a minha propriedade y igual a 2x. Se você tiver dúvida, é só vir aqui, ó. Y é igual a 2x. Vamos ver se é verdade. Se o x for 2, que é o caso que tem ali, eu vou ter que y é igual a 2 vezes 2, que vai dar 4. Opa, tá certo, 2 e 4. Muito bem, o y vale 4. Y igual a 2x, se você tiver dúvida, basta substituir. Onde tem x, você substitui pelo valor 3 agora. 2 vezes 3, 6. Opa, bateu também.
Então, y2, x2, y6. Perdão, x3, y6. No primeiro caso, x2, y4. Um é o dobro do outro, ok? O y é o dobro do x, nesse caso. Beleza, gente? Então, deixa eu ver o que é que nós temos ainda no nosso slide. Nós temos o diagrama de flechas. Esse diagrama de flechas ele é bastante utilizado para representar os valores do nosso produto cartesiano, né? O diagrama nada mais é, né, também chamado, esse diagrama de flechas é formado por diagramas de Venn, né? São vários diagraminhas e nós representamos cada um dos elementos do conjunto. No primeiro conjunto, nós temos aqui o conjunto A, e no segundo conjunto nós temos os elementos do conjunto B, né? Então, nesse primeiro círculozinho, conjunto A, segundo círculo, conjunto B. Como nós temos a relação A por B, né? Então, não sei se vocês lembram, R era igual, a relaçãozinha que a gente viu no slide anterior, R é igual a 2, 4 e 3, 6. Pronto. Para representar uma relação por meio de diagrama de flechas, a gente faz o seguinte, ó, a gente pega os elementos do conjunto A, que estão saindo do conjunto A e chegando no conjunto B. Então, a flecha sai do 2, ó. A flecha sai do 2 e chega no 4. Aí eu saio aqui, ó. A flecha sai do 2 e chega no 4. Só olhar aqui, ó, 2 para o 4. Aqui, sai do 3 e chega no 6. Aí agora, ó, sai do 3 e chega no 6. Tem elementos do conjunto A que não são atingidos pela relação. Isso é fato, né? Porque não satisfazem a propriedade da relação. Qual é a propriedade da relação R? A ordenada tem que ser o dobro da abscissa. Nesse caso, lembra, gente, ó, abscissa ordenada. Toda vida que eu falar abscissa, estou falando do x. Toda vida que eu falar ordenada, estou falando do y. Tá certo? Então, o dobro da ordenada, o dobro da abscissa é a minha condição para que esteja na relação. Se estiver na relação, vai ser representado aqui nesse meu diagrama de flechas. Aqui, gente, ó, a gente precisa aprender só uns termozinhos. De onde as flechas saem, nesse caso ela sai do conjunto A, tá bom? Nesse conjunto A, nós dizemos que o conjunto dos primeiros elementos dos pares de R, nesse caso 2 e 3, aqui ó, 2 e 3, R, recebe o nome de domínio da relação. Ou seja, quem é o domínio da minha relação aqui? É o conjunto formado pelos elementos 2 e 3. São os elementos que estão na minha relação e que saem, né? Os pares, o conjunto D dos primeiros elementos dos pares de R, ou seja, os primeiros elementos. Esse aqui é o primeiro elemento, esse aqui é o primeiro elemento. 2 e 3. É chamado de domínio da relação. Ok? Se eu pegar agora os elementos que estão recebendo, né, onde estão chegando, ou seja, e o conjunto B nós denominamos de contradomínio. O conjunto B todinho, né, esse conjunto B, onde as flechas estão chegando aqui nesse conjunto B, nós chamamos de contradomínio, tá certo? Aqui, ó, contradomínio. E a gente representa por meio de CD, tá certo? Por meio de CD. E nesse caso, o CD são todos os elementos do conjunto B, 4, 6 e 8, tá bom? Agora, os elementos que estão no conjunto B e que recebem as flechas, vamos dizer assim, ou que são flechados, nós dizemos que eles são a imagem da nossa relação. Nesse caso, a imagem é formada pelos elementos 4 e 6, tá certo? Elementos 4 e 6 formam a imagem do nosso conjunto da nossa relação de A em B. Tudo bem? Só para recapitular, nós temos o domínio, que é justamente de onde as flechas estão partindo, ou os primeiros elementos da minha relação R, e nós representamos pela letra D, tá bom? Letra D, domínio. Nós temos o contradomínio, que é o CD. O contradomínio nada mais é de onde as flechas estão chegando, que é o conjunto B, tá certo?
conjunto B. E nós temos a imagem. A imagem é onde está chegando as flechas, ou os elementos que estão sendo flechados, ou que participam da relação, que são os elementos, nesse caso, IM, né, que é a imagem. E nesse exemplo aqui é o 4 e o 6, porque somente o 4 e somente o 6 estão na relação, ok? Os elementos estão aqui na minha relação, do conjunto B. Se estão na relação, satisfazem a propriedade, logo são a imagem da tua relação, beleza?